Olá, irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nossa escola bíblica dominical e nossa lição desta semana, segundo trimestre de 2020, lição de número 13. O tema de hoje é a instituição da monarquia em Israel. Antes de nós darmos início à lição, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos aonde você estiver. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós confessamos a Ti os nossos erros e falhas e pecados e clamamos pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz e pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados, Pai. Nos limpa o nosso coração, a nossa mente e nos conduza pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nesse aprendizado. Dá a direção, Senhor, para essa aula que nós vamos ter e desde agora nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A instituição da monarquia em Israel. O objetivo geral desta lição é mostrar que, para tomar decisões, o cristão deve pedir orientação a Deus. Lembrando a você que essa lição está salva em PDF, ali no grupo da Escola Bíblica Dominical, no WhatsApp. Está disponível para que você possa abrir, baixar, né? Imprimir, se tiver impressora em casa, e acompanhar a aula com a parte escrita. Amém? Glória a Deus. Os objetivos específicos. Abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que nós devemos atingir em cada tópico. Conceituar monarquia, explicar a escolha de Saul como rei e especificar o rei que o povo escolheu. O texto base da nossa lição está em 1 Samuel, capítulo 8, versos 4 e 5, que diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. A verdade prática da lição: antes de tomar uma decisão, o cristão precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Nós vamos ver, ao longo dessa lição, que Israel tomou essa atitude, tomou essa decisão, e foi uma decisão precipitada, impensada e sem consultar a Deus. Há alguns dias atrás, irmãos, nós chegamos a ministrar um tema semelhante a esse num dos cultos da igreja, né? A necessidade que nós temos de consultar a Deus em cada decisão que nós vamos tomar na nossa vida. Seja ela uma decisão pequena a respeito de um assunto que seja praticamente irrelevante, né? Ou seja ela uma decisão que pode até transformar o curso da nossa vida. Então nós temos que aprender e temos que ter ciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que nós temos que consultá-lo sempre que tivermos que tomar alguma decisão na nossa vida. É o que nós vamos ver que Israel não fez e colheu suas consequências. As leituras diárias para esta semana que se inicia estão logo abaixo aí. Você vai acompanhar dia a dia, de segunda a sábado, as leituras que você deve fazer, buscando sempre a orientação do Espírito Santo nesse sentido. E as leituras bíblicas em classe que nós vamos fazer. A primeira está em 1 Samuel capítulo 8. A partir do verso 4, a palavra de Deus diz assim: Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos o rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo que te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele.
1 Samuel capítulo 10 agora. Diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura, não te tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães que tomará da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, esses são os sinais que Samuel disse a Saul, né? Que quando ele fosse ter com seu amigo para poder procurar aquelas jumentas do seu pai, quando ele estivesse voltando, né? Aqueles sinais iriam se dar a Saul, para que ele soubesse que aquilo realmente era da parte do Senhor. Antes disso, na primeira leitura que nós fizemos em 1 Samuel, Deus fala para Samuel: o Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo. Tudo aquilo que o povo te disser, faça. Porque, na verdade, eles não estão rejeitando a ti, mas antes estão me rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Então, Israel estava pedindo um rei que reinasse sobre si. Mas não fizeram isso de uma forma se consagrando a Deus, não buscaram ao Senhor com relação a isso, apenas pediram alguém. Por quê? Porque os povos e nações ao redor também tinham um rei, e eles queriam ter um rei também. Israel se esqueceu que o Senhor era seu rei. Israel se esqueceu por algum momento que era o povo escolhido do nosso Criador. Israel tinha tido a honra de ser escolhido por Deus para representar o reino dos céus nessa terra. E, obviamente, como rei, ele tinha a própria pessoa do Senhor. Mas, como as nações do lado tinham um rei, eles também queriam ter um rei. Quantas são as vezes que nós olhamos as circunstâncias que estão ao nosso derredor e, por conta daquilo que os nossos olhos estão vendo, nós passamos a desejar. Nós passamos a querer, não é? Nós passamos até a buscar a Deus, a pedir a Deus aquela bênção para nós. Mas será que às vezes uma coisa que a pessoa que está do lado tem, né, fará para nós também um bem? Fará para nós o mesmo efeito que faz para aquela pessoa? Deus tem para cada um de nós uma porção. Às vezes, se você compra uma casa nova, apenas e tão somente porque a pessoa do lado também tem uma casa nova, pode ser que você vai colher angústia com relação àquilo. Se você não consultar a Deus com relação àquela compra, você pode encarar vizinhos problemáticos, você pode encarar, eventualmente, multas que aquela casa possa ter junto à prefeitura e que você não está sabendo e que evidentemente não foi falado a você. Você pode encarar problemas estruturais que aquele imóvel possa ter, e por aí afora vai, não é? Vizinhança ruim, né? Olha, irmãos, eu já tenho tido, sabe, às vezes eu converso com as pessoas a respeito disso, falo: pastor, eu comprei um imóvel, me arrependi. Por quê? Porque todo final de semana é um tal de pancadão, é um tal de pessoas
fazendo arruaça na rua, ninguém dorme nesse bairro. Deus conhece todas as coisas. Aquilo que eventualmente você tem que fazer, aquilo que pode influenciar de uma maneira ou outra a sua vida pessoal, você deve colocar na presença do Senhor antes de mais nada. Porque se você toma uma decisão pela sua própria carne, pelos seus olhos, pelo seu pensamento, achando que você é o que sabe tudo, amanhã ou depois você pode colher dissabores com relação a essa decisão. Israel colheu, nós vamos ver isso. Ah, eu quero um rei. Para que você quer um rei? O Senhor não te basta? Não. As nações têm, então nós queremos ter um rei também. Tá bom, então fica com o rei. Amém? E na segunda leitura que nós fizemos, é justamente aonde já Samuel, ungindo a Saul, já deu a ele ali todos os sinais que iriam acontecer na vida dele, não é? E o interessante aqui no final da leitura, no versículo 6, 1 Samuel 10, versículo 6, a palavra diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Queridos, quem já teve a experiência do selo, da marca do Espírito Santo de Deus, quem já teve a experiência de um envolvimento, de um mergulho nas águas do Espírito do Senhor, a vida não pode continuar sendo a mesma, não continua sendo a mesma. Ela se transforma, a pessoa se transforma por completo. Eu me recordo bem da ocasião em que eu fui batizado com o Espírito Santo, e se você puxar pela memória, se é que você já teve essa experiência com Deus, pelo Espírito do Senhor, você vai se lembrar de como você era e de como você passou a ser depois disso. Algumas pessoas que me conheciam antes de eu ter essa experiência com Jesus e que me viam depois da experiência com Jesus, olhavam para mim e simplesmente diziam: mas o que está acontecendo contigo? Né? Você se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, uma pessoa que não tem mais aqueles mesmos hábitos. E aqueles que se intitulavam amigos, né? Amigos que só queriam realmente ir para farra e fazer coisas que a carne realmente que chama, esses acabaram se afastando. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, quando eu realmente reconheci o sacrifício da cruz, quando eu o recebi na minha vida, quando eu desci as águas do batismo e principalmente quando eu fui selado, né, batizado com o Espírito Santo de Deus. A vida muda, querido. Não tem condição de um ser humano continuar o mesmo ritmo de vida a partir do momento que ele recebe o Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Interagindo entre nós, a vida cristã passa pela tomada de decisões. Tomá-las sem buscar a direção de Deus pode nos trazer grandes prejuízos. Assim, a lição dessa semana trata de um tema importante do Antigo Testamento. O povo de Israel pediu um rei para ser igual a outras nações. A decisão do povo foi marcada pela aparência humana e dados superficiais. Tal pedido mais adiante trouxe graves consequências espirituais ao povo de Israel, através do rei Saul. Aqui encontra-se uma ótima oportunidade para refletirmos acerca do grau de dependência que temos do Senhor. Então pergunte-se a si próprio, nem precisa falar, mas pergunte-se a si próprio: até que ponto eu dependo do Senhor? Até que ponto eu coloco as coisas concernentes à minha vida na presença de Deus? Até que ponto eu consulto a Deus diante das decisões que eu tenho que tomar, diante das escolhas que eu tenho que fazer na vida, não é? Diante dos caminhos que se me apresentam na minha vida. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, ele estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas ele levantaria uma monarquia em Israel.
Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha de Saul como rei, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. E o ponto central dessa lição é: o cristão deve sempre pedir a direção de Deus para tomar qualquer decisão na sua vida. Tópico 1. Por que a monarquia? Um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve a sua origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempo de crise. Então, davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho de outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico segundo o modelo pagão significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo da sua real vocação sacerdotal e profética. Há um perigo quando o povo de Deus deixa sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico o cumprir as nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual. Como afirmou Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Queridos, esse texto nos remete à realidade de muitas igrejas cristãs evangélicas nos dias de hoje, né? Então, o que acontece? Para poder inserir a igreja no meio de um contexto, eu como líder, né, espiritual de uma determinada igreja, eu abro as portas e permito que o mundo entre dentro da igreja, trazendo os seus costumes, trazendo os seus hábitos, trazendo os seus defeitos. É o contrário. A igreja é luz do mundo e sal da terra. A igreja tem que fazer com que as pessoas que estão lá na escuridão enxerguem a luz. Agora, nós vemos aqui um sentimento de querer parecer-se, não é, com o reino desse mundo. O povo de Israel, ele queria parecer com as demais nações. As outras nações têm um rei, nós também queremos ter um rei. E algumas igrejas cristãs hoje, para que tenham um sentimento de pertencimento, um sentimento de estar inserido na sociedade atual e não sofrer críticas por serem diferentes, eles trazem os costumes do mundo para dentro das suas igrejas. E aqui é um perigo sério, né? Perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas, né? Então, nós vemos também, infelizmente, alguns casos, as igrejas, né, de uma maneira geral, não estamos rotulando denominações, nem tecendo críticas a ninguém, cada um vai dar conta a Deus do seu comportamento e das suas decisões, mas nós vemos casos que líderes cristãos deixam o seu chamado ministerial e se dedicam mais à política, se dedicam mais a questões políticas nacionais, estaduais, municipais, querem se envolver, sabe, nas questões executivas de administração da cidade, do estado, do país. Você, como cidadão, você participar da política do país, não há mal nenhum nisso, não é? Mas nós temos que lembrar que nós temos um chamado espiritual. Nós temos que lembrar que nós temos um chamado de Deus. Nós não podemos abdicar desse chamado em prol de nos dedicar agora a uma causa que é do mundo. Seria o mesmo que dizer: olha, Jesus, tudo bem, o Senhor me chamou, mas eu prefiro ser ali deputado federal. Ora, não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que Deus tinha chamado Israel. Não foi para isso que Deus tinha separado um povo para chamar de seu. O Senhor separou a igreja porque a igreja
é justamente um povo escolhido para fazer a diferença, para contaminar o resto do mundo e trazê-los à presença de Deus e não o inverso. Então, é um perigo muito grande que incorre nessas circunstâncias. 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A arca da aliança não estava mais com o povo, havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam nos caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema num filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não deve se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. Então aqui nós vemos que os anciãos de Israel chegaram para Samuel e falaram: olha, os seus filhos não têm condição espiritual de guiar o povo. Agora você vê que contradição. Falaram: os seus filhos não têm condição espiritual porque não têm liderança, não se dedicam a Deus e por aí afora vai, né? Mas escolheram, pediram a Samuel um rei que também, de maneira igual, não tinha esse comprometimento. Não queriam, né, saber que tipo de pessoa era. Apenas então somente pediram um rei. E por que pediram um rei? Porque as outras nações também tinham. Quer dizer, você vê que é 100% na carne, não há nada de espiritual naquilo, né? Aí a lição nos fala aqui que não há problema nenhum, por exemplo, num filho de pastor substituir o pai no ministério. E obviamente não há mesmo, né? Então se a pessoa é um pastor, um líder de igreja, de repente o filho cresce, se envolve nos diversos departamentos da igreja, não é? E um belo dia a igreja se reúne, vai e consagra aquele filho ao ministério da palavra. Tem algum problema nisso? Não. Desde que essa escolha tenha acontecido por parte do Senhor. Se você simplesmente vai levantar uma pessoa dentro dos ministérios diversos, dos departamentos da igreja, só porque é meu amigo, só porque é minha amiga, só porque eu conheço bem, é uma pessoa boa, de boa índole. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas foi o Senhor que escolheu? Foi Deus que escolheu? O Senhor falou ao coração do líder, da liderança da igreja, que fulano de tal realmente estava sendo chamado para o ministério, especialmente o ministério da palavra. É algo, irmãos, extremamente importante, extremamente sério, né? Extremamente fundamental essa escolha para a igreja. Isso amanhã vai conduzir o rebanho do Senhor. Porque é meu filho, porque é fulano, é meu amigo, é meu sobrinho, é isso, aquilo. E aí? O Senhor escolheu? Glória a Deus. Mas o Senhor não falou nada, não foi Deus que escolheu? Amanhã ou depois vai ter problemas. Então, liderança na igreja é algo que tem que ser feito, tem que ser levantado debaixo de oração, debaixo de consagração. Não se escolhe um líder de uma denominação porque é meu amigo, porque é minha amiga, porque é gente boa, porque é isso, porque é aquilo. Não. Se escolhe porque se orou, se consagrou, apresentou aquele nome diante do Senhor e houve uma confirmação da parte do Senhor que aquela pessoa seria escolhida para esse e aquele departamento ou esse e aquele ministério. Então a igreja tem que estar em oração, sabe? Essa questão de você dirigir o rebanho do Senhor é algo sério, não é uma brincadeira. Mas a igreja é pequena. Não importa. É importante que haja esse temor diante de Deus, não é? E que não faça-se como Israel estava fazendo. Eu quero um rei porque todas as nações do lado têm, eu também quero ter um rei. E a vontade de Deus. Amém? 3. Rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era como rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus, desde quando Israel ocupou Canaã.
Deus é onisciente, sabia que esse momento chegaria, e assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo da sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Queridos, o que aconteceu com Israel aqui? Atropelou. Quis colocar o carro na frente dos bois. Deus iria um dia dar um rei? Certamente. Quando estivesse preparado o momento, quando Deus já tivesse preparado a pessoa, quando Israel tivesse preparado para receber essa autoridade, Deus iria colocar no tempo dele, né? E não nessa circunstância que Israel quis. Ah, eu quero ter um rei porque as nações que estão do lado também têm um rei, então eu também quero ter, né? Então, aqui diz na lição, não podemos perder a perspectiva de que Deus é quem dá os seus líderes à igreja. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão dos líderes. É Deus que escolhe a liderança da igreja. Quando eu estou ministrando, às vezes, né, quando eu estou aconselhando, quando eu estou conversando com as pessoas nos diversos departamentos da igreja, eu costumo dar sempre essa orientação. Querido, se sujeite à orientação do seu líder. Ah, eu faço parte da escolinha. Eu ajudo a tomar conta das crianças. E a líder falou tal e tal coisa, orientou daquela maneira. Acate aquela decisão. Ela é uma autoridade escolhida por Deus. Ela é uma autoridade constituída pelo Espírito Santo sobre aquele departamento. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano de tal. Ora, coloca diante de Deus. Não permita que a rebelião entre no seu coração. Não permita que Satanás use a sua vida para semear discórdia no meio da igreja. Não faça o papel de joio. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Você é ungido do Senhor, você é chamado para esse propósito, para abençoar as vidas. Você faz parte do ministério do Senhor Jesus. Você faz parte de uma denominação, de uma igreja local. E quando Deus chamou você para essa igreja local, foi para que você fosse abençoado, para que você crescesse em conhecimento, crescesse no ministério, entendeu? Então, Deus quer usar você de uma forma positiva. Não permita, em hipótese nenhuma, que o diabo venha interferir nesse relacionamento e trazer uma rebelião, e trazer uma insubordinação, né? Então nós devemos ter esse cuidado e ter os nossos olhos bem abertos para isso. Né? Se nós estamos em determinado departamento da igreja, em determinado ministério, quem é o nosso líder? É fulano de tal. Vou orar pela vida dele, vou orar pela família dele, vou orar para que Deus o proteja, vou orar para que Deus realmente dê as direções de Deus para aquela pessoa, para que ela conduza aquele departamento, aquele rebanho que Deus colocou nas mãos dela de uma forma sábia, de uma forma temente a Deus. Vou orar para que ela seja uma pessoa que esteja sempre em consagração. Agora, quando não existe o temor espiritual, o que nós vemos? O que nós infelizmente assistimos? Fofocas dentro da igreja, disse-me-disse, separações, pessoas saindo do ministério, não vou com a cara do pastor, não gosto daquele irmão, não gosto daquela fulana de tal, não gosto desse líder, dessa pessoa, não concordo com isso, não estou satisfeito, vou para outra igreja, pula para uma igreja, vai para outra, vai para a terceira, nunca vai estar satisfeito em lugar nenhum. Por quê? Porque deixou a rebelião tomar conta de si. A pessoa passa a viver dentro da igreja como se ela tivesse autonomia plena. Não! A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor, o nosso ministério, o nosso trabalho. Nós fomos chamados para a obra de Deus, para que a obra cresça, para que a obra realmente se expanda, para que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, e não para que nós venhamos a servir de tropeço, de pedra de tropeço para os outros. Amém? Então é necessário que nós venhamos a tomar como exemplo Israel, nessa época de Samuel, para que a gente não venha a se enganar. Amém? 2.
A escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, percebemos que o foco do autor era Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que, num primeiro momento, Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Ele era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, Saul era a precipitação de Israel. Nós queremos um rei porque as nações também querem. Deus, na infinita misericórdia, permitiu. Vai e usa e chama e unge Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então o livro foi voltado totalmente para a figura de Davi. Se você ler 1 e 2 Samuel, você vai notar isso claramente. E no final do reinado de Saul, você vai ver o que a precipitação, ao tomar aquela decisão, trouxe para Israel. 2. A unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Hoje, o azeite é apenas um sinal. A separação dos obreiros para o ministério da palavra é feita com a imposição de mãos do presbitério. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Então, Saul foi ungido ali com o óleo que estava no chifre, né? E como sinal, essa unção hoje ainda é usada, não é? Porém, a separação dos obreiros, daqueles que fazem a obra, dos pastores, dos diáconos, né, das pessoas que vão trabalhar na obra de Deus, que vão conduzir o rebanho do Senhor, essa é feita com a imposição de mãos por parte da igreja, né? É feita ali debaixo de oração, debaixo de consagração. A igreja reconhecendo a autoridade que o Senhor está constituindo sobre aquelas pessoas e se colocando em sujeição àquela autoridade. Irmãos, é altamente espiritual isso. É mistério, é necessário que nós tenhamos essa percepção, sabe? Que quando nós nos voltamos contra o ungido do Senhor, não é contra aquele ungido do Senhor que nós estamos nos voltando. Estamos nos voltando contra o próprio Deus. Contra o próprio Senhor que o constituiu com autoridade sobre a nossa vida. Mas eu não concordo com o que ele está fazendo. Glória a Deus. Se a pessoa estiver errada e for uma pessoa de Deus, Deus vai conduzi-la e vai tirá-la do erro. E a sua vida vai ser abençoada por isso ainda. Amém? Síntese do tópico 2. Saul foi ungido rei por Samuel pela vontade soberana de Deus. Sempre a vontade soberana de Deus em todas as coisas. Sempre a igreja em oração, em consagração, buscando a vontade e a direção do Espírito Santo, para tudo. Amém? Tópico 3. O rei que o povo escolheu, uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor e assim brevemente Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. O povo não via nada além da aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Amém? O povo não via nada além da aparência humana. Infelizmente, a gente vê essas coisas. É o que nós acabamos de ver agora. Né? Pessoas sendo levantadas muitas das vezes aí para funções de liderança dentro do corpo de Cristo, sem a direção do Espírito Santo para isso. Então por que escolheram? Porque escolheram apenas e tão somente através da aparência humana. É uma pessoa jovem, é uma pessoa bonita, uma pessoa saudável, uma pessoa simpática, é uma pessoa carismática, uma pessoa que conquista as outras, que tem uma boa retórica, que sabe conversar. E o coração? Esse só Deus conhece. É por isso que é necessário que você realmente esteja em oração. Queridos,
O serviço no ministério do Senhor é algo santo. No Velho Testamento, antes de um sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos para poder ministrar diante de Deus em prol da população que estava lá fora, ele tinha que sacrificar por si. Porque se ele entrasse na presença do Senhor com pecado, ele era fulminado ali, ele morria na hora. Hoje nós estamos debaixo da graça do Senhor. Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica e nos santifica. Mas nem por isso nós podemos fazer a obra de Deus de uma forma relaxada. A palavra do Senhor nos adverte. Ai daquele que fazer a obra relaxadamente, de uma forma relaxada. Então nós temos que nos consagrar, temos que estar em oração, em santidade, para que nós possamos realmente exercer o chamado. Amém? 2. Os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei, prontos para servi-lo na guerra, no trabalho do campo, na cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes, na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. Isso está em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Então, esses aí eram basicamente os direitos desse novo rei que foi escolhido pelo próprio povo, né? 3. Sistema político e aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu as lideranças para representá-lo em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador, ele usaria esse modelo para guiar o seu povo. Ele já preparara um rei segundo o coração dele. Nesse novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Amém? Então houve ali uma pequena separação. Deus iria preparar um rei segundo o coração dele para conduzir o povo, né? E a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Os sacerdotes e os profetas representariam o conselho de Deus para o governo. Assim, o Altíssimo iria conduzir o seu povo pela história, né? Acreditamos nisso hoje ainda. Acreditamos que a igreja é a igreja para conduzir o povo de Deus. O governo é o governo. E a igreja não deve se meter com isso. A igreja não deve, tentar fazer o papel de governo. A igreja não deve se esquecer que a função dela é conduzir o rebanho do Senhor. E prestar muita atenção nisso. A igreja deve orar pelos governos e pelos governantes. Isso com certeza. Orar e colocar diante de Deus os governos para que nós possamos viver em paz. Agora a igreja tem a sua função. Qual é? Conduzir o rebanho do Senhor até aquele glorioso dia em que nós vamos adentrar as portas da Nova Jerusalém. Amém? Síntese do tópico 3, a escolha de Saul, do rei Saul, foi pautada pela aparência. Ele tinha privilégios e estabeleceu o novo sistema político em Israel. Conclusão da lição. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos os seus caminhos e nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, nós devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolha estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Amém? Então essa é a conclusão, querido. Nós não podemos perder de vista essa verdade. É Deus quem governa a nossa vida. Somos povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados, lá
de uma vida em trevas onde nós vivíamos para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, para o reino de Deus, para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Essa é a nossa missão. Espalhar as boas novas, falar do Evangelho, do amor de Jesus Cristo. Não podemos perder de vista essa realidade. Buscar a bênção de que a nossa vontade e escolha deve estar sempre bem alinhada com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Amém? Continuando aí, para refletir, você tem um joguinho de perguntas e respostas que você vai ler na sua casa e vamos agradecer a Deus por essa lição maravilhosa, que é a instituição da monarquia em Israel. É a lição de número 13 e o PDF está lá já disponível para você no grupo da Escola Bíblica Dominical do WhatsApp da igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa lição, obrigado Espírito Santo por o Senhor nos conduzir a todas as verdades. Nós agradecemos, Pai, abençoe a Tua igreja, nos dá sempre sabedoria para que nós possamos levar a nossa vida sempre em sintonia com a vontade do Senhor. Meu Deus, que nunca nós venhamos a tomar uma atitude ou tomar uma decisão na nossa vida que seja diferente da Sua vontade, mas que nós sempre tenhamos a direção do Teu Santo Espírito em todas as coisas, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero convocar você a continuar em oração pela igreja, pelas instituições. Nós já estamos, graças a Deus, aí passando a pior fase dessa pandemia, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Ore pelo governo do Brasil. Ore mesmo. Aproveite essa lição de hoje e faça o seu papel. Papel de igreja, papel de orar, de interceder, de clamar diante do Senhor, colocar a vida dos governantes diante do Senhor. Sabe, que essas brigas, que essas rixas e essas desavenças entre a autoridade A, a autoridade B, fulano de tal, isso, aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. Esqueça, apenas ore. Ore a Deus para que o Senhor realmente venha dar a direção em todas as coisas, para que o Brasil e os brasileiros possam viver uma vida em paz. Amém? Lembre-se disso. Continue orando para que nós possamos ter dias melhores pela frente, para que nós possamos voltar, aos nossos cultos presenciais, com as portas da casa do Senhor abertas, como deve ser. Amém? E o Espírito Santo nos conduzindo em todas as coisas. Ore pelos pastores, pelos diáconos, ore pelo nosso pastor Augusto e a Margarida lá em Portugal, ore pelo povo da igreja, ore pelos departamentos da igreja, pelos ministérios, ore pelas vidas, ore pelas famílias que perderam entes queridos nessa pandemia, que têm sofrido tanto, irmãos. Ore mesmo, exerça o seu papel de igreja, exerça o seu papel de intercessor, clame a Deus, porque a oração de um justo vale muito em sua eficácia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua família. Eu te abençoo para que você viva um restante de semana, uma semana nova que está se iniciando, de paz, de alegria, de bênçãos, que as bênçãos do Senhor Todo-Poderoso te alcancem você e a sua casa. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Semana que vem, nós vamos já para a lição de número 14. Aliás, semana que vem, salvo engano, é a semana da Ceia do Senhor. E se for a semana da Ceia do Senhor, nós não temos a Escola Bíblica Dominical, que volta no outro domingo. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.